Começou. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Estamos aí, mais uma live, né? Aqui na Frente Popular de Esquerda de Araras, né? Para a gente discutir assuntos atuais, assuntos contemporâneos, né? Dentro desse novo mundo, né? Dentro dessa nova perspectiva que nós nos encontramos, né? Nós já trabalhamos aqui com a questão do coronavírus, né, e da saúde. Nós já fizemos uma live também, inclusive fizemos duas lives falando sobre educação, né, tanto do ensino infantil até o ensino superior, como é que nós teremos esse novo mundo, né, quais as novas perspectivas e quais as ações aí dos nossos administradores, dos nossos gestores perante a esse ponto especificamente. E ontem nós tivemos aí um grupo, né, de pessoas técnicas na área, né, os psicólogos falando da saúde mental, nessa quarta live. E hoje nós não poderíamos de tocar também num assunto aí contemporâneo que atinge a todos, né, que atinge a nossa vida aqui no Brasil, que atinge aqui Araras, região, enfim, a nossa vida, que é a live da crise política, né, e os novos rumos para o Brasil. Nós tivemos aí, né, gente, alguns fatos mais contemporâneos, aí mais recente, com relação a essa questão da crise política, como, por exemplo, praticamente aí há uns 10 para mais dias aí, nós tivemos a saída, né, do ministro da Saúde, né, o Mandetta, e depois, recentemente, há 5 dias atrás, nós tivemos também, né, a saída, né, do Sérgio Moro, né, que ele pediu aí a sua demissão, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro, né, no dia 24, nós já temos um novo ministro, né, o André Mendonça, e nós tivemos ainda, né, nesses dias conturbados, né, com saída em plena pandemia, em pleno, né, ápice, né, da doença aí do Covid-19, né, da saída do Mandetta, nós tivemos a saída do ministro da Justiça e da Segurança Pública, e nós tivemos hoje ainda um caso, né, que foi nós tivemos uma liminar do STF, né, proibindo aí que o Ramagem, né, viesse assumir o cargo da Polícia Federal, ou seja, imagine vocês, nós num turbilhão, né, aí num tornado que está passando aqui no Brasil com essa pandemia, e nós tendo ainda esses desconfortos, né, que com certeza prejudica, né, toda a nossa atenção que deveria ser dada especificamente à doença, a essa pandemia. Bom, para discutir essa crise política, né, para nos pontuar quais os nossos caminhos históricos até chegar nesse momento e quais a repercussão, né, dessas substituições, dessas demissões aí, nós convidamos aí duas personalidades, dois colegas nossos, para falar sobre a questão da crise política, né? Nós convidamos o Cláudio, né, o Cláudio Melon. Ele é professor de História aí, no ensino básico, mestre em História pela Universidade UFG, né? É a Universidade Federal de Goiás. Isso, Goiás, Bibo. Goiás, maravilha, Cláudio. E nós convidamos também o Fabrício Menardi, né? Ele é cientista político, é doutor em ciências políticas pela Unicamp, formado também lá na Unicamp. Chamamos esses dois historiadores, né? Esses dois pesquisadores, duas pessoas ligadas à questão política, para falar um pouquinho para a gente desse cenário, né? E trazer a gente para uma reflexão sadia, no sentido de haver algum rumo, se é que existe algum rumo, dentro de toda essa configuração que nós
nós estamos. Então, eu passo a palavra para o Cláudio, né, para fazer as considerações aí iniciais, em seguida eu passo para o Fabrício. Cláudio, uma boa noite, muito obrigado aí por você ter aceitado aí o nosso convite aqui na Frente Popular de Esquerda. Muito obrigado, Cláudio. Boa noite, Bibo, boa noite, Fabrício, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui na Frente Popular de Esquerda. Eu agradeço o convite, espero contribuir um pouquinho para esse debate tão importante para a nossa sociedade como um todo, especialmente para aqueles militantes de esquerda aguerridos, que não desistem nunca e que sempre sonham em buscar um mundo melhor. Então, como o tema do nosso debate é crise política e os novos rumos para o Brasil, eu tratei de pensar, primeiro, a crise política, da onde que ela vem, e para a gente tentar desnaturalizar a crise, achar que não é um processo natural, né? E despersonificar a crise também, para a gente não ficar colocando só a carga da responsabilidade em uma pessoa, porque se outra pessoa vier e praticar o mesmo plano, a gente fica um pouco perdido, né? Então, para tentar pensar essa crise, eu gostaria de levantar alguns pontos específicos para o debate e depois fazer um resgate histórico. O primeiro ponto que eu gostaria especialmente de dialogar com o pessoal da esquerda e com a população que está querendo a superação desse sistema em que a gente vive é o que aconteceu agora, né? Não há retorno mais do nosso futuro para o nosso passado. Esse é o primeiro ponto. Não é possível mais retornar a um possível passado romantizado. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa caracterizar, e está aí a importância da gente fazer um resgate histórico. O segundo ponto é para a gente entender como que a gente chegou até aqui. Se a gente não entender como a gente chegou até aqui, a gente não vai conseguir sair desse buraco que a gente está, né? O terceiro ponto é tentar entender esses dois primeiros que eu disse, para a gente conseguir criar processos que sejam realmente democráticos e que a gente não tenha medo da população e que a gente não seja tutora dela, né? A gente vai ter que enfrentar isso e a gente vai ter que saber, porque é uma prática política nova, né? A gente sempre tentou ou romantizar a população ou ser tutora dela. Então, essa experiência ela precisa ser construída de uma forma diferente dessas duas últimas que a gente teve. E o terceiro ponto que eu gostaria de discutir é que, a partir desses três, que a gente chegue num plano, e que esse plano não seja feito por mim, nem pelo Fabrício, nem pelo Bibo, mas também por mim, mas também pelo Fabrício, também pelo Bibo, e também por todos aqueles que estão nos ouvindo agora, e por aqueles que também não estão nos ouvindo agora e que muitas vezes compartilham fake news no WhatsApp. Essas pessoas são importantes também para a gente, porque elas fazem parte do nosso povo. Então a gente tem que entender todo esse processo. E para a gente conseguir elucidar esses 4 pontos, Bibo, eu tentei traçar aqui uma estruturazinha histórica para a gente conseguir esclarecer algumas coisas que às vezes a gente parece estar dando murro em ponta de faca. E para a gente evitar dar murro em ponta de faca, a história está aí, mesmo que o nosso presidente não tenha sancionado a profissão de historiador no dia de segunda-feira, na segunda-feira, né? Então, o troco que a gente vai dar para ele é o compromisso com a verdade e o compromisso com a coletividade, coisa que ele não tem nenhum dos dois, né? Então, primeiro, eu parto de uma tese que a gente vive num momento chamado Nova República. Essa Nova República ela foi construída depois da ditadura militar, a partir de 1985. Fruto dela, e um dos pilares dessa Nova República, é a Constituição de 1988. A gente vive basicamente há 35 anos dentro dessa Nova República. E eu queria falar para vocês, para todos que estão nos ouvindo aqui agora, que a Nova República morreu. E não cabe mais a gente, né, tentar ser um necromancer do passado. Ou seja, resgatar
essa alma moribunda que está por aí e que não vai trazer fruto nenhum para todos nós, politicamente de esquerda. E um sinal claro disso é a população. A gente tem que entender o que a população está falando desse momento histórico. E eu vou dizer por que ela morreu, porque é um processo essa morte. Ela nasce e a partir do seu nascimento ela começa a morrer. Só falta enterrar. A gente precisa fazer esse enterro. Então, como que a nova república começa e como que a ditadura acaba? Acho que todo mundo que está ouvindo a gente vai lembrar da história do Lula, né? O Lula começa a se projetar politicamente por conta dos movimentos políticos que a gente tem no ABC paulista, fruto de uma crise econômica chamada segundo choque do petróleo e fruto da política de desenvolvimentismo com segurança feito pela ditadura militar, que não trazia igualdade social, trazia crescimento econômico, mas trazia desigualdade social, né? Então, os movimentos sociais, a partir da lenta abertura gradual, né, como o Geisel falava, né? Esses movimentos sociais, eles começaram a sair às ruas, né, e movimentar essa cena política para pressionar o governo por conta de 10 anos de estabilização, de morte dos nossos militantes e de estancamento, vamos dizer assim, do desenvolvimento social. Então, junto com a lei de anistia, que tinha mais responsabilidade de não punir os militares do que aqueles que lutavam contra a ditadura militar, as lideranças passaram a vir no Brasil e, junto com esses movimentos que estavam surgindo, né, ganhar corpo. Então, nós temos militância do trabalhador urbano, militância dos trabalhadores rurais, uma saudação ao pessoal do MST que está nos ouvindo agora, inclusive, né, uma militância do movimento universitário, do movimento escolar. Bom, enfim, isso trouxe um processo das diretas já, por exemplo, que foi gigantesco o processo, mas que não trouxe o fruto do objetivo final, que era diretas já mesmo, né? Mas trouxe a Constituição de 88. Então, esses movimentos eles conseguiram se articular e eles chegaram com muita força na Constituição de 88 e conseguiram pautar essa Constituição. Não do jeito que a radicalidade queria e necessitava do Brasil, obviamente. Não desse jeito. Mas conseguiram pontuar muitas coisas, né? Nós temos que lembrar aí que na nossa Constituição, nós temos um tributo chamado taxação das grandes fortunas, que ele não é aplicado, mas ele está inserido lá também, né? E esse é um ponto importante. Nós temos previsto na nossa Constituição, né, a demarcação de terras indígenas. Se ela é ou não aplicada, é outros 500, mas a gente tem também a previsão, por exemplo, da construção da reforma agrária no nosso país, embora seja com indenização de terras que foram assaltadas dos indígenas no passado, mas está previsto nessa Constituição de 88. Então, essa Constituição de 1988, ela é chamada, apelidada, né, de forma hegemônica pela sociedade, como a Constituição Cidadã, né, por conta que os movimentos sociais estavam a pleno vapor. Só que junto com essa Constituição Cidadã, estava acontecendo no mundo, né, uma nova reestruturação do capitalismo, que é esse sistema econômico que a gente vive. Então, esse sistema que a gente está vivendo nesse exato momento, ele já existe há muito tempo, só que ele se reestruturou a partir da década de 80, né, a partir da globalização, do fim da União Soviética, que não tinha agora mais nenhum concorrente, o capitalismo, né, e dentre os nossos intelectuais ficou traçado como a história acabou, ou seja, o capitalismo venceu. E esse capitalismo reestruturado se chama capitalismo neoliberal. O que é o capitalismo neoliberal, né? Bom, a gente sabe que o capitalismo neoliberal, ele, de certa forma, a internacionalização do trabalho, a retirada de direitos e uma ideologia que a gente está cansado de ouvir, que é a do empreendedor de si mesmo. Ou seja, joga toda a responsabilidade, né, sociais, de saúde e tal, de educação, nas costas do trabalhador especificamente, e esse trabalhador tem que resolver todas as suas demandas sozinho. E essa ideologia, ela é falada na televisão a todo momento, ela é pregada na escola a todo momento, dentro das famílias, nos jornais, os
pseudos economistas que falam na televisão a todo momento. Então veja só que contrassenso que nós temos nesse exato momento do Brasil, né? Nós temos, por um lado, uma Constituição que garante direitos, né? Nem todos os direitos que a gente gostaria, mas temos. E do outro lado, nós temos um sistema econômico que preza pelo fim dos direitos. Ou seja, por essa emancipação do trabalhador que não fosse emancipado pelo Estado. Que o Estado ficasse longe, que o patrão pudesse negociar diretamente com o funcionário. Certo? Então são duas coisas contraditórias. Eu não sei se quem está nos ouvindo aí está conseguindo enxergar isso muito bem, né? Então o movimento do mundo é esse, nesse exato momento, dentro do sistema capitalista neoliberal. E onde o Brasil se encontra dentro desse sistema econômico neoliberal? O Brasil é a periferia desse sistema. Ou seja, o neoliberalismo ele é mais voraz no Brasil, no México, no Peru, na Bolívia, porque aqui nós temos uma super exploração do trabalho. Convido a quem está ouvindo a gente, compare o salário mínimo do DIEESE, que é a garantia da sobrevivência humana, tá? Com o salário mínimo que a gente tem no nosso estado. Vai ver que aí tem mais ou menos 3 mil reais de diferença, certo? Então tem uma diferença gigantesca. E aí, como a gente vive na periferia do sistema capitalista, não tem qualquer produto que a gente possa vender, né, que possa superar esse status, né? Essa é uma tese que daria para a gente discutir aqui mais de horas, né? Mas como a gente é a periferia desse sistema, a gente vende commodity, basicamente. Então a gente pode vender commodity, vender commodity, vender commodity, que a gente nunca vai construir o estado de bem-estar social. Porque quem comanda o valor das commodities ou o valor de qualquer produto que a gente vai produzir na periferia é o centro do capitalismo. Seria a Europa e os Estados Unidos, certo? Então, aqui, o pau urge, né, mais rápido, mais forte. Por isso que o exército está na rua. Por isso que a polícia militar não acabou. Por quê? Porque a nossa elite, para implementar o plano neoliberal, precisa dar porrada, precisa dar pancadaria. Porque senão isso aqui vira uma convulsão social. Certo? Então, nesse cenário, a gente tem um contrassenso. E os governantes começam a perceber isso. Que eles não vão conseguir governar sendo a periferia do sistema capitalista. Então, o problema não é de gestão, certo? O problema não é de gestão, porque se fosse só gerenciar, a gente superaria todos os problemas, beleza? O problema, né, central, hein? Isso é um problema sim, mas o problema central do Brasil não é a corrupção, certo? É um problema que faz parte da estrutura. Beleza? E a gente tem que combater sistematicamente a corrupção. Obviamente, né? Mas o problema do Brasil é o espaço que ele ocupa dentro desse desenvolvimento capitalista. Certo? Então, nesse cenário, o que o governo vai fazer para tentar governar? Vai tentar retirar esses direitos a todo momento, certo? Retirar esses direitos a todo momento para conseguir uma sobrinha no orçamento para governar. Beleza? Então, se a gente vê todo esse processo de 35 anos que a gente tem, nós temos uma desconstitucionalização da Constituição. O que isso significa? Que nós vamos retirando direitos. Só vocês contarem, nós tivemos praticamente 100 PECs ao longo desses 35 anos. 100. E sabe quando se aprova, sabe como é possível aprovar uma PEC? Né? Mobilizando 2/3 do Congresso. Então, esses parlamentares, esses governantes, eles passaram a utilizar essa mobilização do Congresso para conseguir governar, certo? Para estar inserido dentro dessa estrutura capitalista e estar, de certa forma, organizado com o sistema central do desenvolvimento capitalista. Então, o que o FHC fez? Um negócio chamado presidência, não só o FHC, tá? Mas vamos falar já do FHC, dando um saltinho. Chamado presidencialismo de coalizão. Beleza? Então ele organizava o seu governo a partir da junção de vários parlamentares e, consequentemente, aprovava essas PECs para desconstitucionalizar a nossa Constituição. Então, há uma privatização gigantesca, né, dentro da nossa política do FHC, e esse plano de neoliberalismo, de privatização e de desconstitucionalização da nossa Constituição
ela aconteceu nesses 35 anos, ou de forma a galope, ou de forma demasiada, devagarzinho, sabe? Então, com o FHC, a galope. Com Lula, com a Dilma, no primeiro mandato, devagarzinho. E com Lula, com Dilma no segundo mandato, Temer e Bolsonaro, a galope novamente. Então, o que eu queria sintetizar com tudo isso, que eu acho que o meu tempo tá sendo finalizado aí, né? Que o Lula chega num governo, né, e ele se aproveita do momento social importante e por conta da sua habilidade política também bastante desenvolvida aí, né, fazendo o presidencialismo de coalizão também, né, juntando, organizando todos esses parlamentares, porque era só desse jeito que é possível, né, governar essa nova república, né, e aproveitou com essa desconstitucionalização um boom de commodities, beleza? Então esse boom de commodities alicerçado sobretudo com o desenvolvimento da China. Então nós temos uma sobrinha na organização orçamentária brasileira para repassar para os trabalhadores, especialmente, não direitos. Até a gente poderia discutir aqui, né? Será que foi então um Estado de direito que se formou, de direitos esses trabalhadores? Não, porque nesse processo todo nós também tivemos uma retirada de direitos constante, né? Só a gente vê a reforma previdenciária que aconteceu no governo Lula. Mas através de programas que estão suscetíveis cada vez mais à retirada a partir de governos que chegam. Mas, enfim, para sintetizar, né, o que nós temos nesse exato momento é uma percepção de que a Constituição, beleza? De que a Constituição não dá mais conta dos anseios dessas pessoas, certo? Ela não dá mais conta desses anseios. Os governos, né, tentando administrar esse aparato dos grandes empresários brasileiros que se chama Estado, não consegue mais também, porque não existe mais a política de conciliação por conta que o boom das commodities acabou, certo? E se acabou esse boom das commodities, né, o que resta a nós? Primeiro, abandonar essa nova república, porque o presidencialismo de coalizão tira as pessoas da rua, não mobiliza elas. E nós ficamos mais suscetíveis a essas políticas de personalidades, certo? E o segundo ponto é começar a pensar, de fato, por que essas pessoas começaram a sair à rua desde 2013 e não param de sair à rua, né? Então, essas pessoas, elas estão num momento em que existe uma crise de representatividade, mas que o Bolsonaro conseguiu capitanear parte desse grupo, né? E aí, de uma forma muito inteligente, para a gente não subestimar a política do Bolsonaro, que ele conseguiu fazer essa leitura melhor que a gente nesse momento. Bom, Bibo, só para a gente contextualizar, eu tinha muito mais coisa para falar, mas como o tempo é curto e escasso, né? É mais ou menos nesse cenário que eu estou querendo mostrar que dentro do presidencialismo de coalizão e dentro desse Estado que foi montado pelos grandes capitalistas e empresários brasileiros, não tem organização da vida social possível. E quem tentar fazer essa administração vai ser varrido, obviamente, pelos anseios populares, porque isso está latente na sociedade brasileira. Desculpa pela longa exposição. Imagina, Cláudio, muito obrigado. Estou aqui controlando o tempo, chegou no momento certo aqui, falou 20 minutos, tá bom, tá excelente, Cláudio. Parabéns pelas colocações aí, e é muito importante a gente contextualizar isso, né? Porque, obviamente, a figura hoje que nós temos aí é o governo Bolsonaro, né? E mesmo que a gente remonte aí todo
todo esse aparato, esse quebra-cabeça, né, que ocorreu ao longo da nossa história, pelo menos a partir de 1985, né, a gente observa pontualmente, né, é muito claro, né, dentro do governo Temer, né, ali nos 2 últimos anos, Dilma Temer, depois que Dilma saiu, e agora com o Bolsonaro, né, você falou a galope, né, mas é muito acelerado, né, essa questão de prejuízo, né, a classe que mais precisa, né, que é o povo em si, né, e nós observamos essa desidratação dos movimentos populares também, o próprio ataque ao sindicalismo, né, causou uma certa desmobilização muito grande, né, aí há alguns anos, com a não obrigatoriedade, por exemplo, da taxa sindical, isso desmobiliza muito, né, o movimento de esquerda, praticamente, que dependia dos sindicatos, né, com essa desidratação, com essa não obrigatoriedade de cobrança, de não cobrança, não, de repasse sindical, né, houve e você falou um galope, mas foi muito acelerado essa questão, né? São coisas para a gente pontuar também, né? Que a gente vai pontuar aqui. Mas agora eu passo a palavra para o Fabrício, né? O Fabrício Menardi fazia as considerações aí, depois a gente volta, já tem um pessoal participando aqui, viu, Cláudio e Fabrício? Que está muito bacana, que depois vocês podem dar uma olhadinha no chat, aí eu quero mandar um abraço, antes de passar para o Fabrício, para a Rosa Calisto, né, para a Andréia Jamaica, para o Renato Prado, que está acompanhando aí. Boa noite, Renato, a Carol, a Carol Base, né, o Renato, a Luiz Oliveira, né. Então tem um pessoal aí, né, já participando. Daqui a pouco eu passo para vocês aí, né, as colocações deles, né, para somar com o debate aqui. Fabrício, então eu passo para você fazer as considerações aqui, para falar um pouquinho dessa crise política, né, que o Cláudio já falou tão bacana aí, montando todo esse cenário histórico, dos novos rumos aí que a gente tem para o Brasil aí. O que a gente enxerga aí? É promissor, não é? Como é que está isso daí, Fabrício? Pode ser promissor, sim, Bill. Antes de tudo, boa noite a você, boa noite ao Cláudio, boa noite a todo o pessoal da frente de Araraquara, Popular de Esquerda de Araras, que me fez o convite. Agradeço muito estar aqui falando com vocês. E aos meus amigos que estão acompanhando aí, eu vi que tem alguns aí acompanhando também. Legal. Seguinte, eu vou começar pela palavra crise, né? A crise que é a palavra que abre aí a palavra-chave aí, vamos dizer, uma das palavras-chave do nosso tema de hoje, né? E crise, todo mundo sabe que é uma palavra crises grega, né? E significa que também as crises não são só engendram problemas, elas engendram soluções, saídas. Então, politicamente, filosoficamente, a crise é um bom momento para se estar, porque embora a crise pode gerar momentos de superação de contradições, vamos pensar assim, certo? Então, por isso que a gente está falando sobre crises políticas. Vamos tentar entender esse movimento que nós chegamos e entender essa crise que nós estamos. E, nesse sentido, quando nós tentamos entender a crise, nós também estamos pensando em soluções para ela. Então, de todo modo, Bibo, eu tenho uma boa perspectiva. Não nesse momento, mas a crise em si nos engendra a possibilidade do novo e do melhor, vamos dizer, porque o novo pode ser pior também. Pensando nisso, né, voltando um pouquinho no que o Cláudio falou, indo um pouquinho mais, alguns anos depois, né, em 2013, acho que em 2013 aí começa a colocar alguns atores que são essenciais para nós pensarmos a crise de hoje, né? Se você pensar 2013, o que foi 2013? Foi um movimento meio difuso, com várias pautas, com vários atores, e que teve vários movimentos, vamos dizer assim, dentro do 2013. Não vale a pena aqui resgatar, mas, de certa forma, você coloca um pessoal uma classe média que já vinha sendo depauperada há tempos, né? Principalmente com a crise de 2008.
né, no qual a crise de 2008 recoloca de volta o neoliberalismo volta com tudo, como uma forma de lidar com as questões públicas, né? Óbvio que você tem um movimento já antigo de crise fiscal dos sistemas de welfare state, né, na Europa, na Escandinávia, por exemplo, na Alemanha, na França, né? E esse movimento, né, na própria Inglaterra, né, que desde então não conseguiu reeleger, desde Thatcher mal conseguiu reeleger um trabalhista, quer dizer, se coloca o fim do welfare state. E esse pessoal que começa a perder em 2013, ele começa a ir à rua. E no momento que ele começa a ir à rua, ele como eram várias pautas, ele não tem uma identidade única. Eram várias, porque são várias pautas e pessoas de várias classes, de vários estratos sociais, vamos dizer assim, são diferentes. E a pauta que se coloca ali, e de qual a direita foi muito hábil, foi a pauta da corrupção, certo? Uma pauta que a direita foi muito esperta em colocar. Que se cria essa identidade, se começa a se amalgamar essa massa que vai ser constituinte do bolsonarismo, vamos dizer assim. Entendeu? A gente vinha de 2 governos muito bons de Lula, a Dilma fez um governo razoável, mas ela pegou uma crise em 2013 e ela foi eleita também num problema de uma grande crise fiscal, certo? E você já tinha esse problema, você tinha as insatisfações das ruas, com a crise das commodities, aí, como bem o Cláudio colocou. O Brasil não estava conseguindo mais reproduzir aquele padrão que vinha reproduzindo, de renda, de emprego. Assim, o PT nunca correu atrás do pleno emprego. O pleno emprego não existe mais, né? Como política. Você pode até tentar correr atrás do pleno emprego, mas ele não existe mais no atual estágio do capitalismo. A possibilidade de se realizar, a não ser em sociedades muito pequenas. E no Brasil é impossível isso, dada a nossa posição aí, como o Cláudio também falou, geopolítica. Nós somos aqui estamos no estertor do mundo, em termos de política, de pensamento político e de relações com o mercado. Embora sejamos uma economia pungente, essa economia do Brasil só se fortaleceu justamente porque ele era um grande fornecedor de commodities e serviços, basicamente isso, não porque era um país industrializado. Nós não conseguimos nos industrializar. Perdemos um certo bonde aí, certo? Mas isso é outra história. Então, quando o 2013 já coloca uma massa insatisfeita, né, com a crise das commodities do Brasil, uma massa que começa a ser manipulada pela questão da corrupção. Não que ela não existisse, não fosse legítima, não estou dizendo isso, mas a esquerda não conseguiu antever esse momento. As forças democráticas foram muito devagar, né? Como está falando de tempo, né? Elas foram muito devagar para sacar o que estava por trás de tudo. Nós mesmos, assim, analistas, demoramos para sacar. Por exemplo, aqueles 20 milhões de votos que a Marina Silva teve na primeira eleição que ela disputou contra a Dilma, ela teve 20 milhões de votos, mas ninguém entendeu isso como uma satisfação. Obviamente que estava PT, PSDB, os 2 grandes partidos que estavam disputando o poder político a nível nacional durante já há 4, 5 eleições, né? Até mais, na verdade, do fim desde o fim da era Collor, aí, né? Quando se coloca o Fernando Henrique eleito em 94, né? 93, 94. Enfim, eram 2 partidos que estavam aí, e essa insatisfação da Marina não era uma insatisfação já era uma insatisfação da massa, que não conseguia se ver ali representada pelo PSDB, certo? E pelo PT. O que surge, então? Surge Marina. Mas também ela não teve milhões de votos, tal. Ficou aí 4 anos. Nos últimos 4 anos, você teve o golpe, né? O golpe veio para quê? Para tirar o PT do poder, obviamente. Um golpe que se iniciou com seu tradicional inimigo, com o PSDB. Aquilo que o Cláudio
falou assim, não houve respeito à democracia, à Constituição, né? Classicamente, o processo de impeachment é um processo antidemocrático. Se você ver, é uma forma das elites criaram para não respeitar o voto popular. Certo? Então, o impeachment surgiu aí, como uma satisfação. E teve apoio também dessa classe política, né, mais conservadora do Brasil, mais fascista mesmo, né? E nesse momento de crise, né, se você pensar todas essas tensões dos grandes ditadores, os fascistas do século XX aí, eles surgem em contextos muito análogos, né? Não estou falando que se repetiu a história, mas são contextos análogos. Crises econômicas, certo? Crises políticas, crises de valores, certo? A Alemanha e a Itália tinham passado por guerras, tinham a crise econômica de 29, que acelera isso. Nós não passamos por guerra, mas nós temos uma guerra diária aqui para sobreviver, para comer, para beber. As pessoas morrem aqui como morrem tem mais que guerra. Quer dizer, então o Brasil e o capitalismo vive de crise, né? Todo mundo sabe disso, né? O capitalismo vive de crises constantes. É assim que ele supera, na verdade, né? O capitalismo, ele sabe, ele não é inteligente, ele é burro, na verdade, ele não pensa, porque ele só maquina, ele só pensa em reproduzir. Mas ele tem um certo sentido. Ele sabe que o fim está próximo, certo? Ele tem esse feeling que o fim está próximo. Não porque ele pensa, mas porque ele sente. Né? De algum modo, ele tem essa percepção. E ele vive dessas crises para tentar se reproduzir, certo? Você vai pegar agora, a título de exemplo, nunca tanto nos Estados Unidos as elites ganharam tanto dinheiro como nessa crise agora. O pessoal está investindo basicamente para lá, está comprando dólar. Os financistas americanos estão ganhando dinheiro com a crise, certo? Eles ficaram mais ricos. E possivelmente as nossas elites estão ficando mais ricas aqui também, certo? Com essas crises. Então, existe crise porque as pessoas ganham com ela. Alguém ganha, sempre. E obviamente que não somos nós, né? Nem os mais pobres, pelo contrário. Então, você tem essa ascensão aí desses grupos, né, insatisfeitos, né, que são obviamente aí ligados também às igrejas não evangélicas, mas não somente elas, né? Esse grupo aparece aí também, né, nessas crises que uma outra plataforma, né, que a direita se aproveita muito isso no Brasil, ela é muito esperta nesse sentido, sempre foi a pauta moralista. Todo mundo se lembra do Maluf, que ia botar a rota na rua, teve a questão da segurança e da criminalidade, tem as pautas acho que quando o Serra foi candidato, né, contra o PT, se levantou ele, que a mulher dele ter feito um aborto. Então, essas pautas sempre são utilizadas, as moralistas sempre são utilizadas aí como forma de se ganhar, né, adeptos políticos. E o bolsonarismo, a direita sempre foi esperta nesse sentido. Né? A Damares está lá para isso também, você entendeu? Os bispos estão ali para isso também, porque essa pauta é importante para o bolsonarismo, vamos dizer assim. Então, é num momento de crise de valores também que esses ratos de igreja aí, que são os pastores, eles se aproveitaram para se colar nesse governo popular. Não tenha dúvida que a hora que for o momento, eles vão pular fora do barco, como eles sempre fizeram, né? Enfim, e você também tem um outro grupo que é o capitalismo, né? São os capitalistas, né? O capital rentista. O capital rentista, como o neoliberalismo, ele não sobrevive, ou ele sobrevive melhor Gente, parece que teve uma pequena... Fabrício, parece que teve uma pequena queda aí na sua... Voltou, né, amigo? Voltou. Pode continuar, Fabrício. Assim, o neoliberalismo, né, ele se prolifera, ele vive melhor em ditaduras. Porque para ele é muito mais tranquilo lidar, né, com
uma ditadura, muito mais fácil de reproduzir, o capital se reproduzir em ditaduras, né? Tanto é assim que o primeiro ato aí do Bolsonaro foi fazer o quê? Chamar seu ministro da Economia, seu super-ministro, o Guedes, que é um Chicago Boy, entendeu? É uma escola de economia política lá de Chicago, né? São os neoliberais, todos esses caras que pensam a economia política aí no pós-guerra, entendeu? Então, liberais ao extremo, né? De flexibilização de tudo, quer dizer, eles são que implantar a barbárie na Terra, certo? E quem o Bolsonaro chama? O Guedes. E Guedes foi quem? Ele foi ministro do Pinochet. Vocês entenderam? Então, o Guedes não está aí por acaso, entendeu? Ele faz parte todo desse projeto. É óbvio que o Bolsonaro ele não tem essa capacidade de colocar tudo isso, de maquinar isso, vamos dizer assim. Mas ele é um cara muito hábil, muito esperto, para sacar quem está do lado dele e quem pode ser útil. Vocês entenderam? Um outro grupo que eu acho que ele colocou... Outro grupo foi o agronegócio, né? Que também é outra forma de barbárie, se vocês forem pensar. O que é tradicionalmente o agronegócio no Brasil? É basicamente grileiro, latifúndio, são os caras que sempre estiveram no poder do Brasil, desde que o Brasil é o Brasil. Certo? Você pensar no solo de Massapé, na produção de cana, já estavam os caras, não era agronegócio, obviamente, mas eram propriedades de terra, senhores de terra, latifúndio, monopolista, escravocrata, entendeu? Então, esse grupo que consegue sobreviver, que é muito fácil sobreviver, porque tem poder político, tem poder da espada, tem poder da arma também, são milícias, entendeu? São milícias, eles têm milícias no campo, certo? Então, nossos companheiros do MST, os indígenas, sabem muito melhor do que nós, do que eu, falando sobre o que é lidar historicamente. Os indígenas lutam há 500 anos contra esse pessoal, certo? 500 anos eles estão aí, tentando sobreviver, certo? E um outro grupo, que o Bolsonaro foi muito esperto, né, muito sagaz em regimentar, foram os militares. E por que os militares? Porque ele é um militar? Não. Ele sempre foi tido como um mau militar. Se vocês pegarem a peça lá de processo no qual ele foi expulso do exército, ele foi expulso, ele é tido como um mau militar, como um homem desleal, perigoso. Então ele foi desligado. E vejam só, eu acho que ele faz isso de uma forma vingativa até. Porque ele quer humilhar aqueles generais que um dia humilharam também ele. Certo? Mas enfim, por que os militares estão aí? Eles estão aí porque vem com essa crise, porque quando se acaba a ditadura, os militares saíram muito mal da ditadura. Obviamente que eles criaram um regime, que era um regime, vamos dizer assim, uma ditadura civil-militar. Não era só os militares fizeram serviço sujo. Eles botaram os tanques na rua. Certo? E as polícias estaduais criaram os mecanismos de pressão, junto com o Estado também, junto com os militares. Por isso, se você pensar, é um governo civil-militar porque os civis também tinham poder nesses governos todos, nos governos todos da ditadura. Mas, enfim, os militares eles vêm com uma forma de revanche política, para assim, tentar. E eles entraram no barco furado do bolsonarismo. Agora eles não conseguem sair, porque eles estão muito envolvidos com isso. Se vocês forem pensar, o Bolsonaro tem entre 300 e 400 militares no seu governo. Entendeu? É um governo que militarizado já. No sentido de terem a burocracia fazer parte já dele, né, institucionalmente. Então, os militares estão aproveitando essa chance de tentar resgatar aquela imagem que eles tiveram durante os últimos 30 anos de queimada, que foram responsáveis pela tortura, pela outragem do Brasil, aquelas histórias de sempre que nós conhecemos. Daí também a questão do revisionismo. O revisionismo é importante para o bolsonarismo. Não só o revisionismo histórico, de que não existiu ditadura, que não existiu cultura, mas qualquer revisionismo. Eles são negacionistas, por definição. Então, não existe crise climática, certo? Não existe crise nenhuma. Inclusive, não existe a crise do coronavírus, entendeu? Os bolsonaristas, o Bolsonaro nega até o último. Não é uma crise, é uma gripezinha.
Ele vive do negacionismo. Entendeu? Então, os militares entram nesse cálculo, assim, o que nós podemos fazer para nos resgatar a nossa imagem. Óbvio que eles não têm uma articulação, assim, grande para... Também não vejo eles, assim, sempre tentando se... Eles são respeitadores, até certo sentido, da Constituição. Eu não vejo os militares como golpistas. Embora eu acho muito mais perigoso um Mourão que um Bolsonaro, eu digo porque o Bolsonaro não é um homem burro, não é um homem louco. Se isso fosse fácil, se fosse assim, seria fácil entender. Ele é um cara que faz muito cálculo. Mas o Bolsonaro, ele é ligado a milícias. Certo? Só que o Mourão, ele comanda exércitos. São homens armados, preparados para a guerra. Então, nesse sentido, o impeachment de Bolsonaro não seria muito bom para nós, não, para a democracia no Brasil. Porque você colocaria um presidente que comanda. E é um homem muito mais inteligente, muito ideologicamente mais preparado que Bolsonaro. É um cara que tem ligações com os Estados Unidos, muito maior que o Bolsonaro, entendeu? É um homem que tem ligações com o neoliberalismo muito forte. Eu temeria, eu não temo um Guedes, eu não temo um Bolsonaro. Eu temo um Maia e temo um Mourão. Eu tenho muito medo desses caras. Eles são muito mais perigosos, porque eles são muito mais espertos, muito mais inteligentes, muito mais sofisticados. Entendeu? Quem que é o Maia? O Maia surgiu do nada e continua no nada. Ele é tão baixo clero quanto o Bolsonaro. Entendeu? Ele é um pouco mais civilizado, sabe botar umas vírgulas no lugar certo, entendeu? Mas não tem aquele palavreado de marginal que tem o capitão, porque o capitão foi criado em milícia, amigo dele, ele vive com milicianos, entendeu? O Bolsonaro é um criminoso, então ele fala a linguagem de criminoso. Entendeu? Já o Maia está ligado a um outro aspecto da política aí, que é um pouco mais, que também é tão liberal, também é tão comprometido com o desmonte do Estado como era o Mandetta, por exemplo. O Mandetta, de repente, apareceu aí nas últimas entrevistas, de onde que ele ia, acho que ele dormia com aquele jaleco de SUS. E, se você for pensar, o Mandetta é um cara que foi eleito para os planos de saúde, pelos planos de saúde, pela Unimed, para desmontar o SUS. Mas ele entendeu que não dava para fazer isso. Não dava para desmontar o SUS nesse momento de crise, porque o SUS é o único instrumento que nós herdamos, que é muito bom, que é referência mundial em termos de organização pública da saúde, entendeu? Para lidar com o coronavírus. Se nós não tivéssemos o SUS, eu não sei o que seria de nós. Nós estaríamos como os Estados Unidos, que não tem o SUS. Vocês estão me entendendo? Então, eu acho que, nesse sentido, indo para a crise aí, né? E outra coisa, o Bolsonaro, se vocês forem pensar, forem ver, os fascistas, os regimes de extrema-direita, eles não governam, basicamente não governam. Hitler não governava, Mussolini não governava, Bolsonaro não governa. É uma característica do fascista. O fascismo, ele vive de provocar crises. E Bolsonaro vive de provocar crises. Certo? Então, para você, ele não vai abrir mão desse mecanismo de provocar crise. Todo dia tem uma crise. Desde que esse homem assumiu. Ou uma hora alguém fala uma besteira, ou ele fala uma besteira, ou aqueles criminosos dos filhos dele lá fazem besteira. Entendeu? Então, as crises são recorrentes nesse sistema nesse modelo do político que é o bolsonarismo, vamos dizer assim. Ele vive de crises intermináveis. E nós não temos perspectivas históricas, nem modelos históricos de crises fascistas que terminaram bem. O fascismo sempre saiu do poder através de crises e de eventos catástrofe. Certo? Catástrofe. Se você for pensar o que é Berlim no final da guerra, o que foi a Segunda Guerra, o que foi o fascismo, você não tem expectativa. Porque o fascismo, o fascista, antes de ontem, o Bolsonaro usou uma frase, ele vive usando as frases, dane-se o povo. E dane-se mesmo, porque o bolsonarismo, ele exige esse autossacrifício. Como o fascismo exigia o autossacrifício. Como o nazismo exigiu o autossacrifício do povo alemão.
Você entendeu? Porque a partir do momento que ele fala, ele não usou, ele falou dane-se, mas ele falou foda-se. Você entendeu? Ele não liga, porque é uma elite que não liga para o povo. A nossa elite não liga para o povo. É essa elite que está aí, gente. Entendeu? Ela vai para passeata anti-pandemia, ela para no hospital, ela faz buzinaço em frente ao hospital, ela lincha, ela gosta que a polícia mata preto e pobre, você entendeu? É uma elite muito violenta em todos os tipos de relações que ela tem. Você vê casos de donas de casa que obrigam a empregada a ir trabalhar nessa crise. Entendeu? Nós vimos aí os donos de loja que colocaram, antes de ontem aí também, seus funcionários rezando na calçada. São gente que não quer morrer. Eles usam máscaras. Eles procuram o SUS, procuram os médicos. Eles não querem morrer, mas querem que os outros morram. Entendeu? Então, nós temos uma elite muito perversa com no bolsonarismo. Que tem a ver com o capital rentista, que ele é perverso. Por que é o rentismo? O rentismo não é mais possível o pleno emprego. Por quê? Porque no pleno emprego, para a reprodução do capital, você tem o trabalho. Tem a produção, o trabalho e dinheiro produzindo dinheiro através do trabalho. Certo? Então, trabalho, capital, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro. Então, o capital precisava do trabalho para se reproduzir. O que nós conseguimos? Nós conseguimos o que o neoliberalismo está fazendo. Ele está abrindo mão do trabalho para se reproduzir. Ele não precisa mais criar indústrias. Fabrício. Por isso que ele desestabiliza todas as leis de trabalhistas. Entendeu? Fabrício. Pois não. Muito bacana. Já deu, né? Não, além disso, né? Já deu tempo, né? Nós temos justamente uma pergunta aqui, né? A gente está acompanhando aqui o chat, você também pode acompanhar por aí. Com relação, agradeço a participação aí do Renato Luiz Oliveira de Menes. Ele fala justamente isso da questão da precarização do trabalho, que você está justamente apontando aí, né? E a esquerda, vendo todo esse movimento de precarização, de uberização, né, do trabalho, como que isso afeta, né, a vida, né, dos trabalhadores e como é que fica a esquerda dentro desse cenário todo, né? Então, eu aproveito essa questão que o Renato também coloca, né? Obrigado pela contribuição, Renato, para também passar, porque nós temos aí mais uns 10 a 15 minutinhos, para o Cláudio também voltar um pouco, né, talvez discutir essa questão que o Renato coloca, ou talvez complementar o que o Fabrício também está falando aí, só para a gente dinamizar um pouquinho aqui com o chat também. Tudo bem? Então, eu abro, Fabrício, eu vou dar então a fala para o Cláudio, né? Depois eu volto para você, né? O Cláudio está acompanhando aí também o chat, e Fabrício, você também pode acompanhar para a gente ir dinamizando um pouquinho aqui a live, tudo bem? Tudo bem, Bibo, tudo bem, tranquilo. Boa. Tá, Cláudio? Vamos lá, então. Boa explanação do Fabrício, me senti contemplado com boa parte dela. Queria só marcar um ponto interessante para falar do lance do trabalho, especificamente, por conta de 2 pontos. 2013, 2014, né, trouxe 2 coisas importantes para a gente analisar. A primeira, que quem implantar o programa neoliberal no Brasil vai trazer mais desigualdade. Faz 6 anos que nós temos esse programa em curso. 6 anos. 6 anos que o nosso povo está sendo vilipendiado, né? Explorado, espoliado, né? Com uma massa de trabalhador cada vez mais na informalidade, vivendo de bico para sobreviver. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a Lava Jato, né? A Lava Jato ela foi crescendo ao longo do tempo, sendo alimentada por esse terreno neoliberal, de crise, né? De crise social, de desigualdade. E nós temos uma história no Brasil de culpabilizar sempre o responsável da crise, o presidente da República, né? Então, o que ficou?
A Lava Jato foi crescendo, a mídia alimentando, né? A mídia alimentando, obviamente, e aí ficou escancarado não o esquema de corrupção do PT, né? Porque a gente precisa lembrar que o PT topou administrar o Estado burguês, topou administrar o Estado capitalista e, consequentemente, se topou administrar o Estado capitalista, num dos seus pilares mais profundos que eu narrei aqui da Nova República, que é o presidencialismo de coalizão, é óbvio que vai ter um sistema corrupto por dentro disso também. Então, a Lava Jato foi, dentro desse sistema, escancarando isso. E a mídia levantando isso, obviamente, porque o ajuste neoliberal não corria a galope no governo PT. Certo? A Dilma tentou, em 2014, fazer a galope, mas aí já era tarde demais. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de lembrar aos amigos que estão nos ouvindo aí, que a Lava Jato trouxe um sentimento que cabe à esquerda explorar agora. Esse sentimento é o sentimento da anti-institucionalidade. As pessoas começaram a olhar o Estado brasileiro como carcomido do começo ao fim. Carcomido do começo ao fim. É claro, o Bolsonaro conseguiu explorar isso. Ele foi o primeiro cara a visualizar isso. Por isso que o Bolsonaro não é louco. Por isso que o bolsonarismo não tem nada de loucura. Ele entendeu isso e se apropriou disso, jogou nesse cenário, né? Ele radicalizou, falou assim, eu vou fazer uma revolução, eu vou transformar o Brasil. É uma revolução conservadora, a gente sabe que é uma revolução conservadora, né? Não é revolução coisa nenhuma. E como muito bem o Fabrício lembrou, ele vai ter que fazer crise permanente, porque se ele não tiver uma crise para gerir, ele desmascara a verdadeira face dele, certo? Ele desmascara a verdadeira face e as pessoas que estão clamando por essa anti-institucionalidade vai avassalar ele, certo? Então, pensando nos novos rumos para o Brasil, o que nós temos que fazer nesse primeiro momento? É abandonar qualquer romantização do passado e abandonar qualquer defesa de institucionalidade da nova república. Esse Estado morreu. Quem defender a forma de organização desse Estado vai ser varrido por esse grupo que anseia por essa transformação social. O Bolsonaro conseguiu capitular uma parte. Tem uma outra parte que reconhece que o Bolsonaro está fazendo essa revolução conservadora. Ela não é a maioria, obviamente que não. Mas cabe à esquerda, nessa esfera, né, conseguir canalizar, criar um programa anti-institucional, não ficar comemorando vitórias no STF, vitórias no judiciário, porque isso só demonstra que a gente é defensor do status quo, né? E só demonstra isso para a população. Então, cabe a nós, obviamente, utilizar os instrumentos que tem que utilizar mesmo. Quer entrar no judiciário aí contra o Bolsonaro, fazer isso, fazer aquilo, beleza, entra. Mas isso não é vitória, tá? A vitória vai ser a partir do momento que a gente conseguir canalizar. E para isso, obviamente, a gente vai ter que repensar esse trabalhador. Mas para a gente repensar esse trabalhador, a primeira coisa é que a gente precisa ouvir e não tutelar. Certo? Então, nós estamos com uma experiência sindical no Brasil de tutela de sindical. Nós não podemos ter mais esse sindicato. Nós precisamos trazer e escutar e levar a demanda dele. Nós vamos sofrer, nós vamos penar. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser amanhã. Certo? Nós estamos com uma forma de institucionalidade dos partidos políticos que é vergonhosa. Ou seja, é uma burocracia tamanha que quem está na base está percebendo que o governo... E a burocracia não consegue perceber isso, certo? Porque está enlaçada pelo Congresso, está enlaçada pelas movimentações dentro do Congresso. Então, acho que o caminho nosso, nesse exato momento, é estimular essas pessoas ao anti-establishment, certo? E estimular ainda mais essas pessoas quem são os seus verdadeiros inimigos. Que não são só políticos, que são agentes econômicos também. Né? São agentes econômicos que estão tanto do lado do Dória, como do lado do Bolsonaro. Porque nesse exato momento nós temos uma contradição aí, rolando dentro da nossa burguesia.
Nós temos uma burguesia mais atrasada, que está do lado do Bolsonaro, e uma burguesia mais moderna, vamos dizer assim, que está do lado do Dória. Tá? Mas eu acho que o estímulo aos debates e ao ouvir essencialmente o que está rolando é essencial. Tá? Então, abandonar sem medo mesmo, abandonar sem medo, mesmo que possa trazer consequências, como o Fabrício alertou a gente, consequências piores. É isso. Mas se a gente ficar agarrado à institucionalidade, a gente já vai ser varrido. Isso aí já é a derrota certa. Entendeu? Fabrício, alguma consideração aí? Eu peço para ser objetivo, porque depois ainda nós teremos mais um minutinho para fazer as considerações finais aí. Tá bom, eu vou tentar. O tema é muito amplo, eu sei, mas. Pois é. Vou tentar articular algumas coisas que o Cláudio colocou aí e articular com uma resposta ao Renato Aloysio, ok? Sobre a questão do trabalho aí, tá? E as esquerdas. Seguinte, Cláudio, eu acho que é problemático falar bancar essa crise institucional, tentar criar mecanismos o tempo todo de burlar a institucionalidade, que é problemática. O Bolsonaro também tem esse discurso. Ele é anti-establishment. Tanto que ele se recusa a dialogar com o Congresso. Ele foi eleito nisso. A partir do momento que ele tenta articular com o Congresso, ele vai dando sinal a esses 10% que ele tem hoje, que é o bolsonarismo radical, que é antissistema, que ele está articulando com o sistema. Então, ele não pode, em hipótese alguma, a fim de perder o apoio desses grupos, de tentar dialogar. O que aconteceu com o Mandetta? A partir do momento que o Mandetta tenta articular com o sistema, que é a questão da burocracia pública estatal de serviços, certo? E com as prefeituras, com os estados, o Bolsonaro tem ele como inimigo, não só uma inveja política, mas é porque esses profissionais tentam articular, pensar numa articulação política mesmo do governo. Bolsonaro não é feito para vamos dizer assim, para governar. Ele não quer, porque o sinal de governo para ele é sinal do establishment. Então, por isso que são duas formas diferentes aí. Os dois são políticos, são conservadores, são direitas, representam o pior do capital brasileiro, Dória e Bolsonaro. Tanto que eles estiveram juntos aí, entendeu? Dória deu um passa-rapaz aí no criador dele, aí no Geraldo, aqui em São Paulo, entendeu? Mostrando o rato que ele é, o homem desleal que ele é, e apoiou, surfou na onda do bolsonarismo. Agora que ele nega. Mas até ele entendeu, e ele é um político muito mais hábil que o Bolsonaro, que você precisa fazer um jogo institucional, você precisa articular as secretarias, você precisa articular com o Congresso, no caso de São Paulo, com a Assembleia, para você estipular leis para que possa lidar com a Covid. Você entendeu? Sem essa articulação com o Congresso ou com as assembleias, o Dória não conseguiria fazer nada em São Paulo. Então, o Dória é um pouco menos bruto, assim, menos civilizado um pouco mais civilizados que o Bolsonaro, mas eles estão no mesmo lado. Para nós representa até a mesma coisa, vamos dizer assim. A questão do Bolsonaro é que ele é um extrema-direita, vamos dizer assim. Então, o extrema-direita é incapaz ele precisa o tempo todo se insular. É quase um bonapartismo, vamos dizer assim. Napoleão III, né, ele se insula, como Napoleão fez, se insula dos poderes. Se coloca entre... a forma clássica, vamos dizer assim, de outra forma de sistema, no qual o governante ele não se interage, não se coloca com as instituições, ele faz a relação direta com o povo, certo? O populismo é isso, você entendeu? O populismo tenta romper com as instituições, e o populismo na América Latina nós sabemos para onde que leva para a ditadura, certo? Tanto de esquerda quanto de direita. Você pega todos esses ditadores terceiro-mundistas, você tem um fim de uma institucionalidade. O Estado só vira apenas um aparelho estatal, a institucionalidade vira um mero aparelho
E repressão, é aquilo que o Bolsonaro quer fazer, um aparelho de repressão. O Estado só serve isso para ele. A institucionalidade dele é essa. A institucionalidade que ele respeita no Congresso é de provar aquilo que ele quer, entendeu? Mas ele nunca vai abrir mão dessa da coisa. Agora ele teve que abrir mão, que é um bom sinal. É um bom sinal porque o Roberto Jefferson, né? Ele é aquele animal carniceiro. Quem conhece, né? O biologia sabe que os carniceiros eles começam a rodar a presa quando ela está moribunda, ele já sente o fim dela, entendeu? Ou quando a carniça já está lá, quando já o leão já fez o banquete lá, a fera já fizeram os banquetes, vem os carniceiros aí, os abutres, os chacais, os coiotes, todos os outros tipos de aves aí, entendeu? E o Roberto Jefferson é um carniceiro. Então, o sinal de que, eu não sei quando, mas o fim do governo Bolsonaro está decretado. A partir do momento que você coloca um Roberto Jefferson para tentar não sei o quê, talvez não dar uma maioria para a oposição constituir um processo de impeachment, ou frear algumas outras coisas, a hora que você coloca um Roberto Jefferson, coloca aquele grupo que ele representa, ligado ao governo, aqueles caras não têm limite, não tem fim. Entendeu? Certo? Em termos do que eles vão pedir para o Bolsonaro. Então, ele começa a ter que jogar no sistema. E falando, respondendo mais especificamente ao Renato, o Renato sabe que a ideia de revolução, né, que a esquerda pode fazer, ela não é mais aquela da superação, né, dos estágios finais aí, do estágio do capitalismo, né? Ela não tem mais que superar as contradições do capitalismo. A revolução é fazer outra coisa, Renato. É fazer outra coisa. Imagine, você não tem que industrializar, assim, ou seja, quem quer uma China no molde de um Estado capitalista? Ninguém quer. E os recursos são impossíveis em termos de commodities, de demanda e de produção de resíduos aí. Então, o que nós podemos pensar aí, né, que a Covid nos coloca imediatamente? A questão do retorno do Estado, que eu acho que foi muito positivo. Embora que fosse muito pontual, você tem a importância do SUS, que foi resgatada, a importância de pensar políticas públicas articuladas, entendeu? A questão do Bolsa Família não, do auxílio renda mínima ali, que é um mecanismo, né, neoliberal, assim, criado no século XIX justamente para os pobres, para aqueles que não conseguiram ter alguma renda para consumir, que eles se insiram no mercado de consumo e que a partir dali eles consigam se desenvolver, que empreendam. Essa é a regra por trás da renda mínima. Você entendeu? Mas aqui no Brasil, o que nós fazemos? Temos renda mínima, tal, o cara não conseguiu, ou ele vai para a marginalidade novamente, ou ele vai para a cadeia. Não tem mais jeito, entendeu? Nós temos que criar políticas públicas para que o cara não dependa só da renda mínima, que é importante, obviamente. E diga-se de passagem, né? O governo queria dar R$200, foi a oposição, a esquerda que mandou dar 600, certo? E o PSOL entrou com uma coisa muito interessante lá, que mães, né, mulheres, chefes de famílias recebem 1.200. Mas no mundo inteiro está se voltando essa questão não do bem-estar social, mas o papel que o Estado tem que voltar a ter na economia, ou como um grande agente articulador de políticas nacionais, tanto no nível educacional, você entendeu? Quanto no nível econômico. Acho que o papel do Estado está muito bem colocado, está colocado para nós, a esquerda. Entendeu? Temos que, também, mais um ponto final, Bico. Nós temos que pensar novas formas, né? Que linguagem vamos utilizar a esse pessoal que está na rua, aos rap, aos Ubers. O que a esquerda tem a oferecer? Já não é mais um sindicalismo organizado. Que o neoliberalismo montou toda a possibilidade, né? Só você industrializando novamente, criando uma tentativa de criar esse emprego, pleno emprego, você pode resgatar os sindicatos. Vocês entenderam? Porque
a partir do momento que você fala que o cara tem que se virar, ele tem que ser um empreendedor de sua vida, ele é o gerente de tudo, da vida dele, você desarticula, você atomiza o cara, você fragiliza. Então, a hora que você tira todos os direitos dele e todas as formas de intermediação com o público, ele não vai ouvir a esquerda. Então, você tem que começar a esquerda tem que colocar em sua pauta, em seu discurso, já tem, sabe? A questão do debate econômico mesmo, que tipo de país nós queremos ter. Industrialização, mas em que moldes? A indústria, ela cria trabalhos qualificados e possui grandes cadeias, né? O setor de serviços, não. O setor de serviços, o ciclo econômico no setor de serviços é muito pequeno. A cadeia é muito pequena. Se você cria o industrial, não. A cadeia de serviços que dá para você suprir uma empresa de linha de frente, de qualidade, é muito grande. Então, você é exponencial aí a criação de serviços. É isso. Eu acho que está articulado aí a questão para a esquerda, está colocada a questão que nós podemos fazer para suprir essa crise, né? Superar essa crise. Fabrício, Claro, tá bom. Desculpe interromper, é que nós já passamos até um tempinho aí, nós precisamos encerrar essa live, tem pessoas aqui querendo até que a gente continue, mas a gente tem um padrão aí estabelecido, né? Nós já até excedemos um pouco o nosso limite. Então, eu vou passar, Cláudio, para você fazer as considerações finais, né? De forma, assim, bem objetiva, né? Já para encerrar essa live nossa, foi muito bacana, muito legal, contribuiu para a nossa formação política, né? Para a nossa visão em meio a uma pandemia aí, mas nós não podemos de fazer essas reflexões paralelas, que são muito importantes também, que inclusive ajuda a entender e a solucionar questões relacionadas também à saúde, né? Nós não podemos nos esquivarmos de fazer essa discussão política também nesse momento. Então, Cláudio, eu passo para você fazer as considerações finais e já agradeço. E em seguida, Fabrício, também para você fazer as considerações finais. Muito obrigado aí por enquanto. Ok. Obrigado, Bibo. Obrigado também, o Fabrício, por colaborar. Eu queria, nesses momentos finais aqui, pelo menos uns 2 minutos, retratar 2 coisas importantes. A primeira, como o Fabrício muito bem pontuou, renda mínima é um programa neoliberal. Então, o objetivo central não é garantir a vivência das pessoas, é garantir a propriedade privada. E o segundo ponto, que é essencial, que essas ratazanas, como o Fabrício falou aí, do Roberto Jefferson, do Centrão, eles estão na Nova República desde 1985. Desde 1985. Eles estão comendo esse cadáver da Nova República desde 1985. E aí, agora o Bolsonaro parece ceder, mas ele tem um lance meio de discurso também falando, né? Fala, eu já convivi com bandido, mas eu não sou bandido. Orientando os seguidores dele para aquilo que ele pode seguir. E um recado que eu gostaria de deixar para todo mundo que está ouvindo a gente é: cuidado com a armadilha de que o Bolsonaro vai cair naturalmente. Ele não vai cair naturalmente. Ele não vai cair naturalmente. E se a gente não fizer o esforço para derrubá-lo, e se a gente não alimentar esse terreno, né, desmistificando o terreno, que ele é da desigualdade, que ele é da exploração, a gente não vai fazer com que ele caia, certo? E aí, cabe à esquerda fazer essa tarefa. Eu acho que o Bolsonaro está preparado para radicalizar. Ele está preparado tanto para radicalizar, como acenou também para o Centrão. Então, eu acho que a gente pode esperar algumas coisas nesse ponto. É claro que o coronavírus pode contribuir para o esfacelamento dele, mas, obviamente, que a gente precisa colaborar para a derrubada e se articular sempre no movimento para a escuta desses trabalhadores, para a gente construir junto em busca da democracia direta, de participação popular, e nada de tutela do povo e de defesa desse Estado todo carcomido por essas ratazanas aí, como o Roberto Jefferson. Obrigado, Cláudio.
Fabrício. Então, obrigado, Bibo, pelo convite. Foi bom estar aqui. Prazer, Cláudio. Gostei muito também de estar aqui contigo. Foi muito legal. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem muito mais perguntas, né, que respostas para dar, mas espero ter ajudado de algum modo aí a gente pensar, né, alguma coisa sobre, pelo menos a entender, né, sobre o que nós estamos passando. Eu acredito, como Cláudio, que o bolsonarismo ele não cai fácil. O Bolsonaro também já se mostrou um cara hábil. Ele é capaz de tudo e ele tem milícias armadas, ele tem dinheiro, ele tem muita coisa para perpetuar no poder. E a gente não pode esperar pelo pior. Eu nunca desejo o pior, principalmente para o meu país, né, para a economia, para tudo, mas a crise que o coronavírus está colocando e a crise econômica que já está iniciando, que vai vir, vai marcar o inspetor do governo Bolsonaro, porque ele vai ser incapaz de dar uma resposta, né, até para os minimamente mais selvagens desse capitalismo brasileiro, entendeu? Porque ele vai, para ele, cara, ele vive da crise, então o capitalismo também precisa de uma certa estabilidade, e ele não é capaz de dar isso. Então quem já apoiou ele, parte do capital que apoiou, já entendeu isso. Entendeu? Agora espero que os militares vejam logo o barco furado que eles entraram, né? Ou o tanque furado que eles entraram, não sei, tanque, cavalo, tanto faz. O barco furado que eles estão também, né? Porque eles precisam. O Bolsonaro tem muita força porque ele tem esse aliado clássico aí, né? Poder dentro da burocracia estatal, né? O apoio militar sempre foi importante nesse país. Vamos ver até onde ele dura. Para mim, é um dos principais atores a serem não combatidos, né? Porque você não comete militar. Porque a hora que você comete militar, você toma um tiro. Mas assim, os militares são atores que você precisa estar em diálogo, certo? E você precisa entender as demandas dele e as motivações. Talvez sim, a partir daí, não é só o ataque puro e simples aos militares. A esquerda também precisa desenvolver uma estratégia para dialogar com esse braço do Estado, que é um braço importante também. E é isso, galera. Até a próxima. Ô, Bibo, já que, obviamente, que tem outros temas aí na linha, né? As lives aí são sempre importantes, estão tratando sempre de assuntos importantes e interessantes, mas a gente pode repetir a dose aí, estou à disposição, entendeu? A dobradinha, né, Cláudio? Boa. Pra gente esgotar o tema aí, pelo menos mais um pouco. O tema vai esgotar a gente. Não vai. Cada dia tem uma nova, né? Ô, Bibo, posso fazer só duas? Fica à vontade, Cláudio. Pois não, claro. Parece que deu uma quedinha aí na transmissão do Cláudio, né? Ele está subindo. Ô, Cláudio, fica à vontade, bem. Pois não. Bom, ia fazer duas indicações, só rapidinho mesmo, para não extrapolar o tempo. Claro, a primeira, eu e mais 2 amigos, nós temos um podcast que a gente analisa quinzenalmente a situação histórica, política, cultural do Brasil e regional também. Se chama Materializando a História. Qualquer aplicativo você consegue entrar e acessar a gente lá. Já vai fazer 1 ano que a gente faz isso, tem convidados. O nosso próximo convidado é o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, professor da Unicamp. Então, Plininho. Acesso. E o segundo é o História Livre em Quarentena, que a gente está fazendo toda semana, segunda e quarta-feira, às 17 horas, que a gente comenta temas da história que estão mais ou menos na moda. Eu e mais um professor de história, fica aqui a indicação. Desculpa por roubar o tempo, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade. Cláudio, repete para mim, Materializando a História e o outro, História Livre em Quarentena, é isso? Isso, perfeito. O História Livre em Quarentena no Facebook e Instagram, na minha página você acessa, e o Materializando a História em qualquer aplicativo, Spotify, Deezer, você acessa. Maravilha, Cláudio. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado aí, Fabrício, muito obrigado aí pela participação. Infelizmente, a gente tem que fechar essa live, mas nada impossibilita de nós estarmos juntos num outro momento, porque essa discussão política, ainda mais dentro da nossa Frente Popular de Esquerda, aqui em Araras e região, né,
ela é priorizada, né? Nas nossas discussões, a gente tem um projeto, a gente está construindo um projeto bacana aqui para a cidade, né? Com a participação popular, e essa formação política ela é extremamente importante. Então, na verdade, obrigado, e vocês com certeza serão convidados aí para a gente trabalhar com assuntos relacionados à política, que foi solicitado que a gente trabalhasse aqui no município também, embora a gente pegue toda a região, né, a transmissão dessa live, mas queremos voltar, sim, discutindo temas relacionados à questão política, né, com certeza, viu? Então, muito obrigado, e só para fechar aqui, gostaria de convidá-los, né, todos aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, dia 1º de maio, nós teremos aí, né, o Dia do Trabalho, e nós teremos uma live também específica nesse dia, né, dia 1º de maio, a live é dia 1º de maio, nossos direitos, a gente quer discutir essa questão, se temos alguma coisa a comemorar ou não nesse dia. Então, a nossa live será dia 1º de maio, às 5 horas, tá, gente? Às 17 horas, aí, às 5 horas da tarde, tá bom? Então, convido a todos, mais uma vez, Cláudio Fabrício, muito obrigado, sou grato aí, e muito bacana vocês terem participado também aqui, o pessoal no chat aqui, com as considerações. Pessoal, boa noite, aí vamos continuar, e sexta-feira tem mais uma aí, mais uma live, tá? Para a gente discutir essas questões aí, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Até mais. Valeu, Vitor. Valeu, Boa noite, valeu. boa noite, Paulo. Boa noite.